Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca das interpretações infelicitárias, no fundo as interpretações que nos conduzem à infelicidade ou que nos prendem a uma infelicidade ou até a um círculo vicioso da infelicidade. Para isso eu vou ler um bocadinho desta minha obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. É só ler um de cada parte e depois fazer uma reflexão em cima disso. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, comentarem, porem like, partilharem, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Passem então a ler. A palavra. O capítulo chama-se Hermenêutica Denigrativa e Infelicitária, mas podem substituir a palavra hermenêutica pela palavra interpretação, para facilitar as coisas, que a maior parte do meu público, se calhar, não estuda filosofia. Hermenêutica é uma disciplina da filosofia, digamos assim. E dentro do enquadramento de individuologia, a ciência filosófica que eu criei, a hermenêutica é a ciência da interpretação para a compreensão. Portanto, o grande objetivo da interpretação, ou da hermenêutica neste caso, no enquadramento da individuologia e do individualismo intelectual e terapêutico, é a ciência da interpretação para a compreensão. É a compreensão de seja o que for. Passem então a ler. Os apegos e bloqueios intelectuais podem gerar um conservadorismo intelectual, o que poderá gerar uma hermenêutica denigrativa inconsciente, diante de tudo aquilo que possa, direto ou indiretamente, colocar em causa exatamente o que se quer conservar. Uma pessoa que está infeliz é uma pessoa que precisa de colocar em causa aquilo que sabe, sente, escolhe e acredita. Se uma pessoa estiver infeliz e ainda por cima estiver apegada àquilo que lhe causa a infelicidade, tem um problema acrescido, pois não terá apenas de se libertar daquilo que causa a infelicidade e de conquistar aquilo que causa a felicidade, também terá de se libertar do apego que aprende à mesmice, ora, que aprende a infelicidade. Uma pessoa infeliz que esteja apegada a certas crenças que lhe façam mal, ter-se-á de libertar das crenças nocivas e do apego. Como? Colocando-se em causa, procurando novos caminhos, novos conhecimentos, na zona de desconforto intelectual. Por exemplo, entre outros. O problema é que o apego faz com que uma pessoa se defenda daquilo que coloca em causa aquilo em que está apegada, inconscientemente. E como se defende? Fugindo daquilo que coloca em causa as próprias crenças em que está apegada, distorcendo aquilo que denuncia, mesmo que indiretamente, a falibilidade e as incongruências das próprias crenças infelicitárias. Mesmo que de forma inconsciente. Para uma pessoa apegada a uma crença, todas as crenças diferentes, contrárias e contraditórias provocam um conflito interior, que no fundo já existe a partir do momento em que existe apego. Uma pessoa apegada a uma crença tem como prioridade conservá-la, não tem como prioridade conhecer a verdade daquilo que coloca em causa, coloca em causa. Como tem como prioridade conservá-la a todo custo, acaba por se defender de tudo aquilo que a coloca direto ou indiretamente em causa, fugindo e distorcendo hermeneuticamente, no fundo, interpretativamente. Ora, se a pessoa sofre com essa crença, ela precisa de uma crença diferente, precisa se libertar da crença infelicitária. Mas como se faz de tudo para se defender das crenças diferentes que colocam em causa a crença em que está apegada? O apego faz com que uma pessoa não esteja aberta para a diferença, faz com que uma pessoa realize uma hermenêutica denigrativa, uma interpretação denigrativa, diante de tudo aquilo que coloca em causa exatamente daquilo que quer conservar. Para quem está infeliz, a diferença e a novidade são as condições de possibilidade para se poder transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Pois a mesmice só provocará mais do mesmo. Se não estiver aberta para ela, nada feito. Pronto. Passo agora a fazer uma pequena reflexão sobre isto. Ora bem, desde que uma pessoa nasce, vamos começar assim, uma pessoa nasce num contexto. Eu falo estas questões e cada vídeo abordo, faço uma abordagem uma desconstrução de pequenos pormenores da vida das pessoas, da consciência das pessoas. Claro que a realidade é complexa, cada caso é um caso. Mas vamos imaginar assim, desde que uma pessoa nasce, dependendo do sítio onde uma pessoa nasce, o contexto familiar, o contexto do país até, o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto educacional, o contexto pedagógico, seja o que for, uma pessoa é mergulhada em arquétipos socioculturais. A pessoa tem uma formação, tem uma formatação, por vezes. A pessoa é condicionada desde que nasce, é muito influenciada a ser isto, a ser aquilo, a fazer isto, a fazer aquilo, de mil e uma formas. Então a pessoa vai criando crenças, um sistema de crenças, vai desenvolvendo um sistema de crenças, um código ético, de uma maneira ou de outra, pode ser mais ou menos congruente em relação àquilo que a pessoa acredita e àquilo que a pessoa faz. E muitas vezes o que é que acontece? Além de poder adquirir crenças infelicitárias, crenças que conduzem à infelicidade, crenças limitantes, crenças que o bloqueiam na relação com a diferença, com o contrário, com o contraditório, com o diferente, com a alteridade intelectual, digamos assim,
que é as diferentes formas de pensar, por exemplo, a pessoa é mergulhada nisso aí e às vezes a pessoa apega-se a isso. Portanto, a pessoa cria todo um conjunto de hábitos, é mergulhada num conjunto de tradições, a pessoa é mergulhada num conjunto de formas de agir, formas de ser, formas de estar, o que a pessoa deve ou não deve fazer. E às vezes a pessoa apega-se a isso. Às vezes não, quase sempre as pessoas apegam-se a isso. E o que é que acontece? A pessoa, além de poder adquirir crenças que causam infelicidade, que levam a escolhas que causam infelicidade, apesar da crença de uma maneira ou de outra ser uma escolha, que levam a ações que causam infelicidade, que levam a todo um enquadramento que causa infelicidade. Claro que a realidade é complexa e tem várias variáveis. A pessoa ainda se apega a isso. Portanto, o apego acaba por ser mais um problema para resolver. E o que é que acontece quando uma pessoa se apega dentro do próprio sistema de crenças, que a pessoa acha o código deontológico até do que é certo, do que é errado? A pessoa faz de tudo para se defender daquilo que possa colocar em causa o próprio sistema de crenças. Portanto, é como se a pessoa fechasse a própria consciência. A pessoa está ali pegada, fica agarrada àquilo. A pessoa marfanha a própria consciência. A pessoa fecha as portas da consciência. A pessoa cria uma espécie de escravidão. Porque o apego torna a pessoa presa, escrava desse próprio apego. E dentro de um contexto de sistema de crenças, sistema de escolhas, sistema de saber, seja o que for. E a pessoa fecha a sua consciência. E fecha-se naquele conforto intelectual, daquele imediatismo do próprio ego. A pessoa defende-se tudo aquilo que venha colocar em causa aquela bolha em que a pessoa está a viver. A pessoa fecha aquilo, é um casulo. Se aparece alguma coisa diferente, contrária, contraditória, se aparece alguma coisa que denuncie a falibilidade ou a incongruência das próprias escolhas, das próprias crenças, seja o que for, a própria forma de pensar, de agir, a pessoa defende-se, a pessoa ataca, a pessoa foge, não quer ouvir, a pessoa denigre, a pessoa distorce, com a falácia de espantalho, por exemplo, distorcer os argumentos para os tornar mais facilmente refutáveis, e a pessoa não deixa nada de novo entrar, não deixa a novidade entrar. Pode entrar novidade, pode entrar coisas novas, mas nada que provoque o desconforto intelectual, porque aí a pessoa descarta. Nada que obrigue a pessoa a desapegar-se, a desiludir-se até, que a pessoa pode ter ilusões, e há coisas que nos provocam desilusão de uma maneira ou de outra. Portanto, o apego é um problema acrescido. Não é por acaso que uma das grandes causas, por exemplo, para a filosofia budista é o apego. O apego faz com que a pessoa... E não há crescimento sem transformação. Uma das grandes frases de Buda, digamos assim. Ou não há cura sem transformação. E não há transformação enquanto houver apego. Porque o apego é um dos grandes inimigos da transformação, da mudança. A pessoa fica ali, pegada, não sai dali. Dentro do próprio sistema de crença, dentro da própria consciência. Portanto, é uma prisão dentro da própria consciência autodeterminada. A pessoa está a fazer isso a si mesmo. E, portanto, tem de se desapegar. Não há crescimento, não há transformação, não há cura, digamos assim, porque a cura envolve muita coisa, não é só tomar remédios, que às vezes temos de fazer mudanças nos hábitos alimentares, por exemplo. Que recebemos muitas vezes, os pais, do contexto familiar, do contexto cultural. E às vezes é esse contexto que está a destruir a saúde, por exemplo. Mas tem de colocar isso em causa. Portanto, o apego às vezes é uma das grandes causas da infelicidade, no sentido que prende as pessoas a um círculo vicioso. Vamos imaginar, uma das 4 novas verdades da filosofia budista é muito interessante. Causa sofrimento ou causa infelicidade é a ignorância. A ignorância é no sentido mais lato possível. A pessoa se ignorar a si mesma, ignorar certos problemas entre si, ignorar certos problemas na sua vida, todo tipo de coisa, ignorar conhecimentos filosóficos felicitários. A causa da infelicidade é a ignorância, mas a pessoa, como está apegada no próprio sistema de crenças, não deixa nada de realmente novo entrar. Então a pessoa fica ali presa no próprio sistema de crenças, presa na própria consciência, não deixa nada de novo entrar, fica ali num círculo vicioso, sempre infeliz, na mesmice, depois a pessoa até fica frustrada, parece que não há nada de novo na vida, não acontece nada, mesmo que a pessoa viaje, há uma frustração e uma satisfação constante, porque a pessoa não se permite abrir para novas ideias ou novas experiências que sejam enriquecedoras, que a façam crescer. A pessoa não se permite. E há ali um contexto de escolha. Acaba por ser inconsciente, porque os apegos e bloqueios intelectuais geram isso. Geram depois de um conservadorismo intelectual inconsciente. A pessoa faz de tudo para conservar a sua forma de pensar. Muitas vezes uma forma de pensar que causa infelicidade. Portanto, uma das grandes libertações que a pessoa tem de fazer é a libertação do próprio apego. E para isso uma pessoa às vezes tem de se forçar a sair da zona de conforto intelectual, forçar a sair para a zona de desconforto intelectual, forçar-se a relacionar-se com a diferença, com o contrário, com o contraditório, com a novidade, porque aí vai ser a condição de possibilidade para uma pessoa adquirir eventualmente conhecimentos filosóficos que possam ser felicitários. A pessoa tem de deixar a novidade entrar e tem de permitir
e até forçar-se. É um trabalho interior, no fundo, isto é trabalho interior. Forçar-se e permitir-se no âmbito da transformação, no âmbito da mudança. Às vezes, para transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade ou um estado de mais felicidade, a pessoa tem de permitir mudar. Tem de permitir-se fazer mudanças, fazer transformações, e para isso tem de colocar em causa o próprio sistema de crenças, entre outras coisas, que têm a ver com a sua consciência e com a sua vida, no sentido geral. A pessoa tem de permitir, tem de ter vontade disso. Que a vontade tem um fator muito importante. Portanto, e tem de se desapegar. Aí é que é a grande questão, que o apego pode ser muito grande. E quando não vai pelo amor, digamos assim, é aquela questão. A pessoa muito falar em espiritualidade, por exemplo. Se a pessoa não evolui pela consciência, ou pelo amor, evolui pela dor ou evolui pelo sofrimento. Há pessoas que só começam a colocar-se em causa, a maior parte das pessoas até, só começa a colocar em causa aquilo que pensa, aquilo que acredita, aquilo que sente, aquilo que faz, quando já está num estado de sofrimento enorme. Ou às vezes quando já está numa cama de hospital, que aí as pessoas arrependem-se, aí trabalhei demais, apreciei menos a vida, não apreciei nada, não valorizei ninguém, insultei toda a gente, falei mal para toda a gente, nunca tive prazer de viver, mil e uma coisas. Portanto, temos de colocar em causa aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que acreditamos, o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de saberes, as nossas escolhas, os nossos hábitos, as nossas tradições. Temos de colocar em causa o nosso apego, porque às vezes nós não nos permitimos receber outras coisas, informações, outros conhecimentos, não permitimos abrir a consciência. E isso fecha-nos, isso condiciona-nos a um círculo vicioso da infelicidade. Essa é a minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, ela termina com o capítulo O Círculo Vicioso da Infelicidade. Eu também falo nesta obra, sobre esse círculo. Nesta obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Portanto, se quiserem aprofundar esta obra, podem comprar em formato de papel, em formato digital. É melhor terminar porque está a chegar ao tempo limite, digamos assim. Tenho outras obras publicadas em formato de papel e em formato digital. Podem pesquisar no Google ou podem ver na descrição do vídeo no YouTube. Tenho vários livros publicados, vários em formato de papel e em formato digital, vários cursos que eu dou online, cada aula eu dou a cada pessoa. Vejam na descrição do vídeo no YouTube, pesquisem na net no sentido geral. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem partilhar, podem comentar, pôr like, principalmente no canal do YouTube. Sigam-me nas outras plataformas, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, dependendo de onde estejam a ver. Se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações para o meu IBAN, para o meu MBWay, que neste momento eu não tenho patreon.com. Isso aí está na descrição do vídeo no YouTube e na parte em que diz acerca da apresentação do canal. Portanto, subscrevam, comentem, partilhem, ponham like, ajudem este vídeo a chegar a mais pessoas. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.